Aqui a apresentação do Educamix. Aqui nessa tela a gente implementou uma landing page com call to action para chamada da aplicação. E aqui também, como diferencial, aqui a landing conta com tagueamento analytics, com isso a gente consegue ter métricas de acesso, de page loads e também de cliques. Aqui conforme exibido aqui, a gente tem uma métrica, né, de acesso na landing page e também os cliques dos botões lá no call to action. Então, acessando aqui, a gente já é redirecionado para o portal do Camix. Então, aqui no primeiro acesso, vamos fazer um cadastro. Nesse primeiro cadastro, no primeiro acesso, o usuário ele já é inserido com o nível de acesso como estudante. No cadastro, fazer aqui o login. Vamos fazer um cadastro aqui novamente. Aqui. Aí, feito o cadastro, já é direcionado aqui para a tela inicial. Nessa tela inicial, então, o aluno ele tem aqui a opção de escolher qual matéria que fazer a quiz. Então, iniciando aqui, tem aqui matemática. Então, ele já traz aqui o título, também o tema de frações. É, Aqui, nessa parte, está sendo utilizado um mock, né, e aí vai estar como ponto de melhoria, foi criado uma API, e aí, como ponto de evolução da aplicação, vai ser feita a integração com a API. Então, aqui, conforme eu escolho a alternativa em si, a aplicação contém também mensagens randômicas, tanto de erro como de acertos. Então, acertando aqui, ele já direciona para a próxima questão. E da mesma forma, contém também mensagens de erro, randômicas também, se eu cliquei isso para a opção errada, e colocando, eu também acerta, de aqui uma mensagem de completou o quiz. Então, aqui no início, o aluno pode, então, escolher outra matéria e assim seguir da mesma forma, respondendo, então, de bom quiz. Além do quiz, foi implementado um ranking, então, com isso, o aluno ele tem uma visibilidade do ranking, isso permite ele ter a integração também da posição, dos estudos aqui na matéria. Vai destacar que também essa parte está utilizando o mock e também com ponto de evolução será feito a integração com a API. E aqui o próximo, então, você tem acesso ao perfil. Já pode editar aqui o seu perfil, alterar a senha, caso. E por fim, logout. Então, a sessão logout é limpado na sessão e o usuário retorna à tela inicial. Então, logando agora com uma conta de professor, então, temos implementado, além, né, do quiz, do acesso do quiz, o professor ele tem acesso é, ao ranking, também à configuração de perfil. E aqui ele tem um acompanhamento diferenciado, que é o acompanhamento do resumo do aluno. Então, por isso ele tem aqui o acompanhamento dos troféus, desde quando ele joga, atividades concluídas, a melhor disciplina, disciplina favorita, recorde nos rankings, e aqui uma frequência, onde exibe aqui a frequência também dos alunos e as matérias aqui. Além disso, o professor ele tem um acesso especial à administração de usuários, onde ele pode cadastrar um novo professor, um novo par. É, então, todo acesso ele nasce como aluno, então, apenas ele clicando aqui em por exemplo, aqui, esse professor, estudante, treinador professor, ele já passa, então, a ter o perfil de um professor. Vamos fazer um logout aqui, ele é feito o direcionamento para a tela de login. Agora eu vou passar para o colega Lucas Melo para apresentar a API. Pode cuidar. Legal. Bom, vamos lá.
Nosso projeto, a parte do back-end, nós desenvolvemos uma API em Nest.js. O banco de dados ele está em Postgre. No momento, o banco de dados está hospedado no Vercel. Porém, como melhoria, nós podemos adicionar ele no Docker. Assim, dessa forma, consegue melhorar a escalabilidade dele, e a disponibilidade. Então, vamos lá. Nossa API, nós pensamos em criar 3 controllers, uma para gerenciamento de usuários, outra para perguntas e a terceira de operações. Dessa forma, a gente consegue controlar bem a API, a plataforma. Então, no gerenciamento de usuários, nós temos endpoints de cadastro, de listagem, de consulta pelo ID, atualização e exclusão. É, Em questões da controller de perguntas, nós temos endpoints também de cadastro, de listagem, de ID, a atualização das perguntas e a exclusão da pergunta. Vou fazer algumas simulações aqui. Então, na listagem de usuários, nós temos aqui todos os usuários cadastrados no momento. Também conseguimos buscar por ID cada usuário cadastrado. É, Em relação às perguntas, nosso endpoint fizemos de uma forma que nós cadastramos é, as perguntas e as alternativas junto. É, Em questão de estrutura, no banco de dados está totalmente separado as alternativas das perguntas, porém nós fizemos de uma forma relacional. Então eu vou cadastrar aqui uma pergunta como exemplo. Ela tem o texto da pergunta, o nível de dificuldade, o tema e as alternativas, contendo o texto da alternativa e se é a correta ou é a falsa. É, Vamos realizar o cadastro aqui dessa pergunta. Beleza, cadastrei ela. E eu consigo consultar todas as perguntas cadastradas. No caso, a que eu acabei de cadastrar está aqui. Vou pesquisar ela por aí para ter uma fácil visualização. Feito. Aqui está ela por aí. Em questão de operações, a controller de operação nós criamos visando auxiliar o sistema aí com algumas operações padrões que o usuário de professor e o usuário de aluno consiga ter acesso. Então aqui temos o ranking, que vai ranquear os alunos conforme seus acertos e seus erros. Então, no caso aqui, primeiro colocado do ranking, ele acertou a pergunta que ele respondeu, ele tem 100 pontos. E o segundo do ranking, ele errou a pergunta que ele respondeu e ele não tem nenhum ponto somado. Então, assim forma o ranking dos alunos. Também conseguimos buscar por histórico de um único aluno todas as suas métricas. Então, aqui temos um aluno que ele fez uma tentativa, não teve nenhum acerto, não tem nenhuma pontuação, e aqui os dados do aluno, assim facilitando a visão, visando o perfil de professor. Assim, ele consegue ter um acompanhamento do aluno dentro da plataforma. E aqui nós temos um post que é para registrar uma tentativa de usuário. Então, o usuário ele vai conseguir responder uma pergunta, e com isso a gente vai calcular se ele acertou ou se ele errou. No caso, essa que eu acabei de responder, o usuário errou. E nós visualizamos aqui no banco. Aliás, a que eu respondi, o usuário acertou, então ele tem 2 tentativas e 2 acertos no total. Bom, em relação à API, esse é o funcionamento dela.